Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Gonçalo Vecina. Quem acompanha toda essa discussão, toda essa tragédia, especialmente do ano passado e agora em 2021, conhece o Dr. Gonçalo Vecina, foi o primeiro presidente da Anvisa, exerceu diversas funções públicas, é um pesquisador, um acadêmico. Doutor Vecina, eu não sou um especialista, sou um simples historiador, mas a cada dia eu fico mais estarrecido com as notícias que estão ocorrendo no Brasil em relação à Covid-19. Ontem foram 2.798 mortes. Os especialistas, e mesmo o senhor que eu acompanho, assisto, leio, era uma tragédia anunciada nesse mês de março. Quando é que isso vai parar, doutor Vecina? Veja, eu acho que, e eu estou aí acompanhando os epidemiologistas, eu acho que não vai parar tão já. Alguns epidemiologistas um pouco mais catastrofistas acham que nós vamos chegar nos 500 mil mortos antes que essa pandemia tenha algum tipo de controle. O fato é que, se nós não diminuirmos o isolamento, se nós não aumentarmos o isolamento social, ou seja, se nós continuarmos saindo na rua como nós estamos saindo, se olha o metrô está cheio, se olha os trens suburbanos estão cheios, se olha os ônibus estão cheios, se nós continuarmos com essa quantidade de gente na rua, nós vamos continuar tendo casos novos. E isso significará ter mortes novas. Mais encontros, mais casos, mais mortos. É uma consequência. E, no meio disso, o colapso da assistência hospitalar. Então, qual é a saída? Diminuir o número de casos. Portanto, aumentar o isolamento social. Portanto, reduzir a atividade econômica. Não tem saída. Tem que reduzir a atividade econômica para ter menos casos. Nós não estamos sendo suficientemente duros com relação à possibilidade das pessoas se encontrarem. Temos que ser um pouco mais duros. Sei lá, temos que parar a construção civil. Né? Como é que faz isso garantindo empregos? É uma questão econômica crítica essa. As pequenas e médias empresas, os pequenos e médios empresários, como vão continuar pagando salários? Se eles não pagam salários, as pessoas não têm como comer, como continuar vivendo. Aí, o auxílio emergencial que foi decidido agora, recentemente, ainda precisa de uma medida provisória para conseguir levar R$ 150 para as pessoas que estão necessitadas. De 600 para R$ 150. Que tipo de pandemia é esta diferente da pandemia do ano passado? Então, essas questões são questões que estão insepultas, têm que ser resolvidas. Senão, nós vamos continuar crescendo o número de casos e vamos ficar cada vez com mais e mais mortos. Não tem saída, Vila. Doutor Vecina, há vacinas suficientes para uma campanha como deveria ocorrer, e todos falam, o senhor também disse, né, uma campanha massiva de vacinação, como o Brasil, em outros momentos, sobre outras circunstâncias, já fez e com êxito? Bem, nós até o momento, janeiro e fevereiro, vacinamos 10 milhões de pessoas. Parte dessas 10 milhões de pessoas só receberam a primeira dose, 25% porque tomaram a vacina da AstraZeneca, que a segunda dose é 90 dias depois. Os outros 7 milhões e meio, uma boa parte, recebeu já as 2 doses da Sinovac. As 2 vacinas testadas com as variantes que estão circulando aí, inclusive a variante de Manaus, demonstraram ser ainda eficazes. Então, continuamos tendo vacina e a vacina continua sendo segura e eficaz. Tem lá aquele problema acontecendo lá na Europa com a vacina da AstraZeneca, que ainda não temos uma notícia adequada do que está acontecendo, mas os dados que eu disponho, pelo menos, que cinco pessoas em cada milhão de habitantes na Europa têm um problema de trombos por ano. E quem tomou a vacina, isso é 0,7 pessoas por milhão de habitantes. Então, muito provavelmente, nós não estamos frente a um evento
que possa ser considerado um efeito adverso da vacina. É um evento que acontece acontece em toda a população. Mas os países europeus estão estudando e vendo de maneira mais adequada se é isso, se é um problema de lote, que pode ser um problema de lote também de fabricação. Mas, de qualquer forma, as duas vacinas que nós temos no Brasil são boas. Qual é o problema? Nós não temos número suficiente. Para março, era esperado que a Fiocruz entregasse 30 milhões de doses. A Fiocruz está entregando 3 milhões e 800 mil doses. Então, este foi quebrou a nossa perna. A partir de abril, há uma expectativa de, entre Fiocruz e Butantan, nós ultrapassarmos um pouco 40 milhões de doses. Vamos supor que a partir de abril, nós tenhamos 40 milhões de doses todo mês. E aí ainda possa pingar algumas doses da COVAX Facility, de quem nós compramos 40 milhões de doses e vai entregar 2 milhões de doses no primeiro semestre e o restante vai ser no segundo semestre. 40 milhões de doses mês, nós temos que vacinar 180 milhões de pessoas, ou seja, 360 milhões de vacinas, que são as pessoas com mais de 18 anos. Pessoas com menos de 18 anos ainda não serão vacinadas nesta leva. Então, nós temos um compromisso da Fiocruz e do Butantan de entregar 350 milhões de doses e temos 40 milhões da COVAX Facility. Então, temos 390 milhões de doses. Bom, temos vacina suficiente, mas quando que essas entregas serão realizadas? Nessa velocidade de 40 milhões de doses mês, até janeiro de 2022. Então, até janeiro de 2022 é muito tempo. Provavelmente, com metade da população já vacinada, provavelmente aí por volta de setembro, outubro, nós já teremos uma cobertura que, pelo exemplo de Israel, indica uma queda do número de casos. Nós vamos aprender bastante agora com a experiência de Serrana. Serrana, aquela cidade aqui em São Paulo, em que 100% das pessoas com mais de 18 anos foram vacinadas. Interessante notar que em Serrana, 97% das pessoas elegíveis compareceram para ser vacinadas, ou seja, ninguém está com medo de virar jacaré. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que eu espero que aconteça em Serrana? Haja uma queda importante do número de casos. Isto é o que nós vamos ter na população brasileira se a Fiocruz, Butantan e a COVAX Facility cumprirem suas promessas a partir de setembro. Se conseguir mais vacinas e for competente para vacinar a população, que é uma pergunta em aberto, talvez a gente tenha uma situação melhor um pouco antes, mas nós teríamos que receber, no início do segundo semestre, essas vacinas prometidas pelo Pazuello, da Pfizer e da Janssen. E aí pode ser que a gente consiga uma proteção um pouco antes. Deixa eu perguntar para o senhor falou de Serrana, vizinha Ribeirão Preto, desse experimento, vamos chamar assim, que foi lá desenvolvido. Vou falar o caso de Araraquara, aqui também no interior de São Paulo, e não muito distante, inclusive, de Serrana, né? Como explicar o caso de Araraquara? Por que ocorreu tudo lá? Algumas pessoas até me aventaram algumas hipóteses, falaram da questão ali em Gavião Bueno, ali, né, do lado tem a questão lá dos aviões, que pode ter se deslocado e aí trazido os vírus, etc. Eu sei que o prefeito agiu, e me parece, eu não entendo nada, mas corretamente e de uma forma firme e tal. Como é que o senhor explica o caso? Como é possível explicar o caso de Araraquara? Araraquara, de alguma forma, teve uma invasão, né, vamos dizer assim, da variante de Manaus por circulação de pessoas. A variante de Manaus, pelo que nós temos feito de investigar, o pessoal da saúde pública tem investigado, cerca de 70% dos casos dessa última onda em Manaus
são da variante nova. Então, aquele desastre com falta de oxigênio e tal que aconteceu em Manaus foi a variante P1. Muita gente saiu de Manaus. Manaus é uma cidade que tem uma atividade econômica, pela questão da Zona Franca, etc., em que há muita circulação de pessoas, né? Então, em Araraquara, pode ser que tenha havido essa questão que você referiu aí, de Galvão Bueno, enfim, alguém trouxe o vírus. Este vírus tem como característica uma disseminação muito rápida, além de produzir uma doença mais grave. E, de repente, graças ao fato de que a prefeitura consegue fazer a identificação do vírus, fez um acordo com o Instituto de Medicina Tropical aqui em São Paulo, lá na cidade de Araraquara, a Faculdade de Saúde Pública tem um centro de saúde escola. Então, nós conseguimos unir um pouco de forças e Araraquara tem uma situação privilegiada do ponto de vista da assistência à saúde. Eles conseguiram identificar a variante e conseguiram se precaver um pouco melhor, embora tenha havido colapso de leitos na cidade, mas num momento em que foi possível espalhar alguns dos doentes para outros municípios. O fato é que o prefeito tomou decisões bastante rápidas em relação a um forte esquema de isolamento social, não sei se dá para chamar aquilo de lockdown ou não, mas foi um forte esquema de isolamento social e o número de casos começou a cair. Já começou a cair há mais de uma semana, embora a lotação hospitalar ainda não tenha se recuperado, porque os pacientes que vão para o hospital, eles ficam, a partir do momento que eles chegam, 15 a 20 dias internados. Então, nós ainda temos uma lotação elevada dos leitos hospitalares da cidade. Mas com a redução do número de casos, a gente sabe que vamos ter uma redução da ocupação dos hospitais também. Isso tudo demonstra o caminho que nós temos que seguir. Temos que fazer o isolamento social de fato. Em Araraquara, os supermercados não ficaram abertos, só delivery. Você tinha que ou drive-thru ou delivery para ter acesso a alimentos, ou seja, diminuiu bastante drasticamente a circulação de pessoas na cidade. E não tinha outra alternativa, porque teríamos um crescimento do número de casos, seria uma irresponsabilidade do prefeito não ter tomado as medidas que tomou. O senhor falou em certo momento em colapso, né? Aqui em São Paulo, é possível, pelas informações que eu li hoje logo cedo, doutor Vecina, aqui, as UTIs estejam chegando lá a 100%. Inclusive, informação dada pelo secretário municipal da prefeitura ontem, ele disse que a rede privada está demandando o SUS, ou seja, que não há mais vagas suficientes na rede privada. Eu sei que eu vou dizer uma coisa, pode não ser agradável a muito que nos acompanhe, mas parece que no Brasil certas tragédias precisam ocorrer no andar de cima para que as pessoas passem a acreditar que realmente existe uma tragédia, que as pessoas vivem em bolhas, né? Nós não somos um país, nós somos um arquipélago de um conjunto de ilhas que não se comunicam entre si. Pode ser que, infelizmente, numa tragédia, comece a haver essa comunicação. E caso isso ocorra, e o secretário municipal já de São Paulo apontou isso, o que nós vamos ter um cenário meio de guerra, assim no sentido mais vulgar, né? Se você não consegue mais demandar UTI, você fica, não sei a denominação correta, não sou médico, na parte normal do hospital, vamos dizer lá no pronto atendimento ou internado de forma provisória e tal. Mas vai chegar um momento que outros vão querer entrar nessa parte provisória, mas que está interrompido, porque é uma fila. Se a fila não anda e as pessoas passam a ficar cada vez mais tempo na UTI também, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer na calçada, como falaram o ano passado? Infelizmente, é o que vai acontecer. No momento, o que nós temos é uma lotação dos hospitais, uma lotação das UTIs, e nós estamos sem leitos para atender. Seja paciente COVID, seja o paciente que tem o seu infarto, que tem o seu acidente vascular cerebral, que teve
problema ortopédico por causa de uma queda, por causa de um acidente na rua. Então, neste momento, essas pessoas que têm uma doença típica do processo de viver estão competindo com as pessoas que têm uma doença devido à Covid. E isso está competindo. O sistema de saúde não tem capacidade de oferecer resposta para as duas necessidades. Impossível. Este é o momento mais difícil que nós estamos vivendo. Ou seja, se nós não conseguirmos reduzir a quantidade de casos Covid, nós estamos tendo, e isso já está acontecendo, de fazer escolhas entre quem entra e tem uma melhor chance de salvação, quem não entra e vai morrer. Óbvio que essa é uma decisão dificílima de ser tomada. Existem protocolos para tomar essa decisão. Não são protocolos fáceis, não são nada desejáveis, mas já está acontecendo. Isso que o secretário municipal de saúde referiu ontem também é real. Porque primeiro o andar de cima, com essas festinhas, com essa ida a boates, essa coisa aí desses jogadores que foram pegos aí, o Gabigol, numa casa de jogos. Isso é coisa típica do andar de cima. O andar de baixo só sai na rua para comer, para produzir dinheiro para comer. E por isso que nós temos mais casos entre os pobres do que entre os ricos. Só que neste momento, a rede hospitalar privada lotou antes do que a rede do SUS, que é uma rede mais ampla, né? Uma rede que atende 75% da população, enquanto que a rede privada atende 25% da população. Então, esta rede, na cidade de São Paulo, lotou antes e fez essa observação do Edson, que é uma observação real, verdadeira, infelizmente. Mas isso não significa dizer que a situação do SUS vai ficar... Não, a situação do SUS, em bem pouco tempo, já deverá estar, porque em muitas cidades já está acontecendo isso, e ela também entrar em colapso. Então, é fruto de encontros, não tem surpresa isso, é fruto de encontros. Quando tinham dito há dias atrás que teríamos, no mês de fevereiro, teríamos um março sombrio, muitos acharam que era exagero. Essa é o pessoal que propaga o caos, tal. No ano passado, em março, abril, quando falavam em até 180 mil mortos, eu lembro que esse era o número em certo momento, falava, isso daí é um absurdo. O deputado Osmar Terra, do MDB Rio Grande do Sul, disse que o ápice da pandemia seria dia 8 de abril. Eu não esqueço, porque dia 8 de abril eu cresci em Santo André, é o dia da fundação de Santo André. Então lá era um feriado escolar, a gente cantava o hino, falava do João Ramalho, essas coisas. Bem, era um dia 8 de abril que ia morrer de 2 a 1.000 a 3.000 pessoas de óbitos da Covid-19. Bem, é incrível como as pessoas continuam circulando, doutor Vecina, tranquilamente, não tem, parece, consciência, né, do que diz e dos efeitos que estão ocorrendo. Se nós, ontem foi 2.798, estamos chegando próximo a 3.000. As medidas tomadas recentemente, como o senhor também já disse, não têm um efeito imediato. É necessário um tempo para isso. O senhor expôs que as vacinas, se é que elas vão chegar, não vão ser na quantidade necessária, tudo indica. Tem questões que vão ser resolvidas no segundo semestre. Até o segundo semestre, nós temos 3 meses e meio, aproximadamente. E no ritmo médio de mortes, nós vamos chegar, e aí o senhor falou no início da nossa conversa, que alguns falam em 500 mil mortos. Nós estamos, nesse mês, vamos suplantar, infelizmente, 300 mil. Falar em 500 mil mortos hoje é um exagero, é um catastrofismo ou é uma possibilidade real? Infelizmente, eu acho que é uma possibilidade real. E o pior é que 500 mil mortos não é o teto, é o quanto nós vamos chegar dadas as circunstâncias atuais. Pelas estimativas que os epidemiologistas fazem, se nós não tomássemos nenhuma providência, para chegar à imunidade coletiva, chamada imunidade de rebanho,
nós teríamos que chegar a mais de 1 milhão de mortos, que é quando 70% da população teria tido a doença, e para 70% da população ter a doença, em torno de 1 milhão de mortos nós estaríamos chegando. Então, se não vacinar, se não tomar as providências sanitárias que devem ser tomadas, 500 mil mortos é só metade do caminho. E não é catastrofismo, é realidade estimada. O senhor acompanhou, claro, como todos nós, né, a designação desse novo ministro da Saúde, que parece que vai tomar posse amanhã. Não sei se a posse será no mesmo estilo de 2 semanas atrás, do ministro da Cidadania, que todo mundo estava sem máscara, não havia distanciamento, teve até sanfona, cantaram música, se abraçaram, não havia gel, não havia higienização das mãos, não havia nada. Não sei se vão reproduzir o que ocorreu no próprio Palácio há 15 dias atrás. Como é que o senhor viu essa escolha? Primeiro, teria sido indicada a doutora Ludmila Rajar, teria ocorrido 2 reuniões, ela relatou os fatos, que são dramáticos, e depois hoje a escolha desse senhor que agora deve tomar posse na quinta-feira. O senhor é otimista em relação à escolha? Como é que o senhor avaliou a escolha? E o senhor é otimista agora em relação a esse novo ministro? Primeiro, eu acho que o processo foi muito mal conduzido, né? A exposição que a doutora Ludmila, que é uma cardiologista importante, professora da Universidade de São Paulo, enfim, eu acho que ela foi exposta de uma maneira muito ruim. O doutor Marcelo Queiroga, eu não o conheço pessoalmente, mas ele tem uma biografia. A biografia dele é uma boa biografia. Ele é um bom profissional, tem uma vida profissional ética, correta. É presidente de uma das maiores sociedades médicas brasileiras, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso é um evento que merece ser realçado da biografia dele. Ele não tem conhecimento de saúde pública, mas o professor Adib Jatene foi excelente ministro da Saúde e era um cirurgião cardíaco, mais especializado ainda que o Dr. Marcelo, que é um hemodinamicista. Então, não vejo por que ele não possa ser um bom ministro. A minha expectativa, eu gostaria que desse certo. Eu quero um Brasil melhor. E se eu quero um Brasil melhor, eu quero que o ministro escolhido dê certo. Qual é a chance dele dar certo? É muito pequena. Por quê? Porque as condições nas quais este governo patina não mudaram. O presidente continua sendo o mesmo, continua negando tudo. Vamos ver como é que vai ser a posse, mas eu duvido que a posse seja conduzida com os cuidados sanitários mínimos que seriam adequados de serem tomados. Segundo, por tudo que a gente tem ouvido falar que acontece no Congresso, o Centrão continua mandando. Uma parte dos dirigentes do Ministério da Saúde foram indicados pelo Centrão. O secretário de Ciência e Tecnologia poderá ser substituído. O secretário de Assistência à Saúde poderá ser substituído. Os militares que foram para o Ministério, que são um desastre, poderão ser substituídos? O secretário executivo é uma peça-chave da estrutura do Ministério da Saúde, que é o tal do cara que usa o brochinho de caveira lá, né? Ele poderá ser mandado para a caserna de volta? Na verdade, ele é um aposentado, né? Voltar lá para o clube militar de onde ele saiu. Então, se essas coisas não puderem ser feitas, eu já sei o que vai acontecer. Vamos continuar no desastre. O Ministério da Saúde é responsável por 50% dos recursos do SUS. Metade do dinheiro que existe na saúde é do Ministério da Saúde, que, por sua vez, praticamente não tem estrutura operacional. Não tem hospital, tem os hospitais do Rio lá que ele não conseguiu se livrar, né, o Ministério da Saúde. Mas o grosso do dinheiro do Ministério da Saúde é dinheiro para
pagar atividades de assistência médica secundária e terciária do SUS. Então, a capacidade de induzir ações do Ministério da Saúde é muito importante para o funcionamento do SUS. Então, o Ministério da Saúde não pode ser considerado como um acidente na vida do SUS e os estados e municípios tocam o SUS. Não é assim. Isso está acontecendo esse ano que passou aí por causa da incompetência dos ministros que nós tivemos, particularmente Pazuello. Então, eu esperaria muito que o Marcelo Queiroga, eu desejo que ele seja um bom ministro. Agora, não pode ter o rabo preso. E tudo indica, né? Ele mesmo falou, olha, nós vamos dar continuidade ao excelente governo do Pazuello. Então, se o caminho é esse, não vai dar certo. Eu espero que ele consiga se livrar das amarras do Centrão, que o Centrão tenha um comportamento menos inadequado em relação ao funcionamento do Ministério, né? Eu entendo que o Centrão gostaria de ter esse orçamento de 250 bilhões na mão. Sabemos lá para fazer o quê, né? Mas, neste governo, é o que temos. Doutor Gonçalo Vecina, muito obrigado por mais essa entrevista. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, e óbvio que eu estou falando ultra dramático. Eu nunca imaginei que nós chegaremos a esse ponto. Primeiro, não imaginei que em 2020 chegaríamos onde chegamos, em 2020. Não imaginava que em 2021 nós teríamos um 2020 potencializado, né? O que é pior. E um primeiro trimestre terrível e a possibilidade de se estender até o final do ano. E alguns até falam, olha, isso vai até 2022. Meu Deus do céu, não sei se nós vamos aguentar tudo isso, doutor Gonçalo Vecina. Agradeço mais uma vez o senhor ter dado essa entrevista para quem acompanha o nosso canal e numa outra oportunidade tomaria a liberdade de entrar em contato com o senhor para nós conversarmos. E eu partilho do que o senhor disse. Eu espero que dê certo com o novo ministro Queiroga, torço para isso, mas não vai dar certo, infelizmente. O que fazer, né? Bom, muito obrigado pela entrevista, estou às suas ordens e parabéns, Vila, pela tarefa que você realiza de informar as pessoas. Eu acho que essa é a tábua de salvação que nós temos neste momento de ignorância, à luz do conhecimento. Parabéns. Obrigado, doutor Vecina.